Então, sejam todos bem-vindos ao programa Carreira em Consultoria de RH. Aqui nós te ajudamos com estratégias de como construir a sua carreira em consultoria de recursos humanos. Eu sou a Ângela Camargo e a live de hoje tem o tema de o consultor de RH precisa entender o que influencia o comportamento dos colaboradores. Então a gente vai entender um pouquinho como funciona e o que a gente deve observar ou não nesses comportamentos. E isso é de extrema importância para um consultor de RH, porque de fato aqui a gente fala sobre pessoas, né? E pessoas é comportamento, então a gente precisa entender como que isso funciona. Essa live é da série 3A, né? Administração, para a gente entender depois que já estamos alocados no cliente, como é que a gente trabalha essas questões de comportamento, observar e por aí vai. Então, o que é o comportamento organizacional, né? Isso é, de fato, uma metodologia, não é simplesmente um nome, né? Comportamento organizacional é um estudo, é uma disciplina científica sobre o comportamento dos indivíduos nas organizações. Então, de forma muito genérica, né? É o estudo do comportamento humano em ambientes organizacionais, sendo a interface entre o comportamento dos indivíduos e a própria organização. Isso é de fato o que tem, né? O que traz na íntegra o que significa o CO, que é comportamento organizacional. Comportamento organizacional também é uma disciplina científica com base, né, em várias metodologias, que é conhecer como funciona, como os indivíduos, né, as pessoas, os colaboradores se comportam dentro de um sistema organizacional. Mas ele não avalia só o comportamento do indivíduo, ele vai avaliar também outros tipos de comportamento, né? E ele é também um estudo, né, um campo de estudo, porque ele é uma especialidade que ela é delimitada. Então, também serve para muitos estudiosos, na verdade, né, fazem esses estudos dentro das organizações. Isso começou na década de 60, mais ou menos, tentando entender como funciona essa interação entre o indivíduo e o sistema organizacional. E aí a pergunta, né, mas Ângela, por que o consultor precisa entender, o consultor de RH precisa entender sobre isso, sobre essa disciplina científica, enfim? O nosso foco aqui é ajudar os recém-formados em psicologia de administração, isso a gente vem falando para vocês em todos os vídeos, em todas as lives, que queiram construir uma carreira em consultoria de RH. Então, consultoria de recursos humanos e colocar em prática a sua formação. Essa é a intenção. A intenção é ajudar o máximo de recém-formados nessas duas áreas, psicologia e administração, a atuarem de fato, porque durante aí 4, 5 anos a gente aprende a teoria, né? Muito difícil a gente ir para a prática. Então, de fato, a realidade do mercado é outra daquela que a gente aprende na graduação, né? Então, a intenção é ajudar essas pessoas que queiram construir, que queiram ser consultores de recursos humanos, a de fato construírem a sua carreira, né? Mas para atuar nessa área, não basta só ter desejo de atuar, né? Eu quero ser um consultor, eu vou lá ser um consultor. Claro que isso é primordial, é mais importante, né, inicialmente. Mas você precisa ter conhecimento. E, inicialmente, pode ser mais raso esse conhecimento, mas é muito importante. Para o pessoal da psicologia, a gente estuda durante 5 anos ali o comportamento humano, né? É a base da formação. Para a administração, já entra vai um pouco mesclando ali, né? Não é tanto o comportamento humano, entra mais os processos administrativos, organizacionais, mas de fato você precisa conhecer algumas coisas que são específicas da área de consultoria. E uma delas é o comportamento organizacional. Para você entrar, fazer consultoria numa empresa, até mesmo inicialmente ali no primeiro contato, mesmo sem ter fechado um contrato, você já precisa ter essa noção. A primeira visita que você faz na empresa, você já precisa começar a fazer uma análise comportamental. E eu ensinei sobre análise comportamental na live, no vídeo anterior, que ainda acho que vai subir para vocês. Mas de fato você precisa ter esse conhecimento, mesmo que ele seja inicialmente um pouco raso, porque você ainda está iniciando, né?
de metodologias, ferramentas que são específicas da área. Então, quando eu iniciei, né, essa trajetória, quando eu decidi que eu queria ser consultora, eu tinha muita vontade de fato. Já tinha ali 5 anos de graduação, já entendia do comportamento humano, mas eu precisava de mais. Eu precisava entender sobre consultoria de RH, né? O que eu preciso saber de RH para poder começar a atuar. E isso, de fato, é extremamente importante. Então, por isso que a gente compartilha aqui tudo que a gente faz, conteúdos, não só necessariamente como iniciar a consultoria, mas também como você faz depois para poder manter o contrato, né? Isso é muito importante. Então, por isso que a gente vai falar dessa disciplina científica, que é o comportamento organizacional, tentando linkar isso à linguagem da consultoria para ficar mais fácil de entender o porquê de aprender sobre isso, né? Então, a gente vai começar a entender o que influencia de fato tanto o comportamento dos colaboradores quanto o comportamento do próprio cliente, né? É importante que no momento, desde o primeiro contato com esse cliente, você já começa a fazer a análise do comportamento dele. Você já começa a observar como funciona, como ele reage a estímulos, como ele reage a situações, e aí você já vai se adaptando à forma como esse cliente se comporta, né? Então não é perder aquilo que você é, como eu sempre falo, mas você vai se adaptando, porque você conhece cada pessoa de uma forma. Enquanto consultores em recursos humanos, a gente precisa se adaptar, né? Entender como funciona o outro, respeitar, aceitar e tentar colocar a melhor forma possível. Então, o estudo, né, ou a pesquisa em comportamento organizacional, ela pode ser categorizada de pelo menos 3 maneiras. A primeira delas são os indivíduos, o estudo, né, dos indivíduos nas organizações, e isso é nível micro. Depois a gente entende o estudo sobre os grupos, né, como os indivíduos se relacionam em grupos, em equipes, e isso vai a nível meso nas empresas. E para quem, acho que isso fica muito mais claro para administradores, né? Mas o nível meso, ele é um terreno de estudo, né? Um terreno de estudo, sociologia, psicologia, por aí vai, que vai delimitar as áreas do comportamento organizacional e como isso se dá entre indivíduos e trabalho em equipe, trabalhos em grupos, né? Como que as pessoas se comportam nesse sistema. E o terceiro estudo é como as organizações se comportam, né? Como é a estrutura organizacional, e isso é a nível macro. Então, tudo que a gente precisa saber, atuando enquanto consultoria de RH, é como funcionam os indivíduos, como funcionam esses indivíduos em trabalho em equipe, em trabalho em grupo, e como funciona a estrutura organizacional, a estrutura da empresa. Isso envolve cultura, clima, hierarquia e por aí vai. Então, o consultor, ele precisa, de fato, antes de iniciar nessa empresa, buscar compreender como funcionam esses sistemas, beleza? Vamos lá. Importante lembrar que a nossa cognição, gente, a nossa cognição ela é limitada. E ela é limitada por causa da nossa racionalidade limitada. E quando eu falo isso, eu quero dizer sobre o impacto das emoções que causam limitações à nossa racionalidade. Então, a nossa cognição ela é limitada porque a nossa racionalidade é limitada. Por que eu estou falando isso? Porque dentro das empresas, pessoas que são tomadoras de decisão, né, gestores e por aí vai, e em grande parte, às vezes até o próprio dono da empresa, eles geralmente se contentam com o que é satisfatório, né? Ou seja, né, o processo de utilizar primeiro a solução que é marginalmente aceitável, em vez de buscar aquilo que é o ideal, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque geralmente em consultoria, e esse é o diferencial da forma como a Allianz atua, porque nós ficamos alocados no nosso cliente, nós conhecemos a cultura desse cliente, o clima, os colaboradores, a gente vivencia ali o dia a dia da empresa. E isso é importante por quê? Porque em grande parte, né, na maioria das vezes, nós nos deparamos com gestores que tomam decisões que são meramente satisfatórias, né, por um momento ali
de satisfação, quando na verdade marginalizam situações que são de fato importantes, que é de fato ideal e que vai gerar um resultado para a empresa. O consultor, por ser de fora, por ter essa visão macro do sistema organizacional, porque ele é um indivíduo que não está inserido naquele contexto, ele não está contaminado muitas das vezes pela cultura, ele consegue identificar isso. Então, por isso é muito importante você entender esses aspectos que são mais técnicos, né, da área de recursos humanos. Então, o nosso objetivo, quando a gente inicia, quando você decide que quer trabalhar com consultoria de RH, quando você quer ser um consultor, uma consultora, o objetivo é sempre revitalizar as empresas e desenvolver uma melhor conceituação de vida dentro daquela organização. Dentro do vida, né? Eu falo qualidade de trabalho dos colaboradores. Então, por isso que queremos atingir o maior número de futuros consultores possível. Por isso que a gente está aqui compartilhando o nosso conhecimento e a nossa forma de atuação no dia a dia. Por quê? Porque a intenção é que na intenção de novos consultores, né, de fazerem aí consultoria em RH, a gente possa atingir esse maior número, principalmente quando se trata de micro e pequenas empresas, onde as pessoas não têm esse conhecimento, geralmente não tem um departamento que cuida disso, um RH, e é aí a oportunidade de você fazer consultoria. E como o Pedro sempre fala, quantas micro e pequenas empresas, quantos negócios não tem por aí, né? Acho que se eu sair aqui da minha casa e ir até um cliente, tem muitos, né? Então, é uma grande oportunidade de fazer a diferença. E por isso, eu falo que a gente revitaliza as empresas. Então, já atuando nessa área há algum tempo, com alguns clientes, a gente entende o quanto é importante, o quanto a gente transforma ambientes, né? E isso não é uma modéstia, né? Mas é de fato o que a gente enxerga, né? A gente avalia o nosso próprio desenvolvimento nesse processo. E quando a gente vê a nossa evolução, a gente consegue olhar e ver o quanto o cliente desenvolveu, o quanto a gente conseguiu de fato impactar aquele ambiente. Com as características de cada um, mas o quanto a gente faz a diferença, né? Então é por isso que é muito importante entender como funciona o sistema organizacional, o comportamento dos indivíduos envolvidos, né? Então o que de fato estuda? O que de fato eu preciso entender como consultor? Eu preciso entender da estrutura organizacional, eu preciso entender de motivação, o que é que motiva pessoas, o que é que motiva colaboradores. O comprometimento organizacional, ou seja, o quanto a empresa está comprometida com esse processo. E lembrando que, às vezes, o cliente ele não sabe, ele não tem essa noção, ele quer mudar, ele quer alavancar os resultados, mas ele não sabe necessariamente como fazer isso. E é aí que entra, porque como que a gente pode ajudar nesse sentido? É aí que entra a nossa consultoria, né? Então, ali entender, porque às vezes você entra no ambiente organizacional e você vê tanto colaboradores que não estão comprometidos, quanto empresas que não estão comprometidas com o desenvolvimento dos colaboradores. E é por isso que nós nos propomos a fazer consultoria em recursos humanos. Então, outro fator de estudo é poder dentro das organizações, e aí a gente sabe que é muito influenciado pela questão da hierarquia, a comunicação, o trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, cultura, clima, liderança, processos de mudança. Cada um desses tópicos está presente nos 3 níveis de estudo: indivíduos, grupos e sistema organizacional. Então, você entendendo um pouco de cada coisa, e quando a gente está ali na formação, a gente tem muita teoria sobre isso, você já tem uma base sólida para iniciar a consultoria, que você já entende. No caso dos administradores mais, no caso dos psicólogos acaba que entende um pouco mais de pessoas, de comportamento, mas dá para pesquisar porque eu iniciei assim. E agora a gente está aqui compartilhando isso. Então você precisa adquirir conhecimento sobre esses pontos importantes que vai te dar uma base, vai te dar uma base para você conseguir iniciar ali e de fato entender um pouco do macro, né? Isso é importante. Então, características individuais. Como que funcionam as características individuais? Aqui você vai aprender a lidar
com os sentimentos dos colaboradores, né? Incluindo a satisfação no trabalho, o quanto eles estão comprometidos e, de fato, as emoções que estão envolvidas naquele ambiente. Porque todo ambiente que existe pessoas, e todos os ambientes nós temos pessoas, envolve emoções. Então, é muito importante que, entrando na organização, você compreenda quais são os sentimentos desses colaboradores, né? O quanto eles estão comprometidos. Os interesses, competências, valores, motivações, percepções, atitudes, o nível de rendimento desse colaborador. Afinal, você, consultor, está vindo de fora, você precisa entender como isso funciona, porque a nossa intenção sempre é aumentar, né, é alavancar os resultados dessa empresa. Então, a gente precisa entender como isso funciona, como esses colaboradores estão, de fato, produzindo, né? O consultor ele precisa compreender a forma como o colaborador se adequa à cultura da empresa, as regras da empresa, né? Se aquilo está claro para ele, se não está. Então, o modo de identificar pontos que afetam a produtividade desse colaborador. É de fato uma coisa intrínseca, é do colaborador, é comportamento ou é empresa, né? São análises que são primordiais. Você não precisa ter uma super experiência para fazer isso, ter atuado em muitas organizações, né? Muito pelo contrário. Como eu falei, você vai adquirindo essa base durante a graduação. Você já vai entendendo de comportamento ali, você já vai entendendo o sistema organizacional. Você só precisa colocar isso em prática e estudar um pouquinho e conseguir direcionar esses conhecimentos para a área de consultoria, né? Características do grupo. Características do grupo, você... Na verdade, aqui o fator grupal, ele é aquela questão das características da equipe, né? Então, dos processos de comunicação, tomada de decisão, que impactam o comportamento das pessoas dentro da organização. Então, aqui a gente entende esse indivíduo dentro de grupos, dentro de equipes, como ele funciona trabalhando em equipe. Por quê? Mesmo sendo uma microempresa, e nós atendemos uma empresa pequena hoje que tem 5 colaboradores, uma empresa relativamente pequena, né, micro, 5 colaboradores e que de fato a gente percebe o quanto é diferente o comportamento desses colaboradores quando estão sozinhos e como é o comportamento quando eles estão em grupos, então em equipes, né, então é extremamente discrepante a forma como eles se comportam, entende? Então, por isso a importância de você entender como é o comportamento desses indivíduos trabalhando em equipe. Fica mais produtivo ou não? Entende? Então, as relações interpessoais com os colaboradores, eles se comunicam entre si, como eles trabalham em equipe, como eles resolvem conflitos e como eles resolvem as divergências, né? É isso que o estudo do grupo vai tentar compreender. Depois, por último, a estrutura organizacional. Então, entendemos de indivíduo, entendemos de grupos, a gente entende como é a estrutura organizacional. A gente faz um estudo como tudo isso impacta a estrutura e como a estrutura impacta os colaboradores, né? Então, aqui a gente aprende sobre a relação entre os indivíduos, o sistema organizacional e a cultura, a hierarquia, o clima, e como que tudo isso impacta os resultados da empresa. Como que todos esses comportamentos vão impactar. É claro que a gente olhando aqui, né, vendo esse conteúdo né, é científico, é um campo de estudo, enfim, parece complexo, mas é muito simples quando você linka isso ao dia a dia. Porque no dia a dia a gente já vai vendo comportamentos, a gente vai observando, a gente já vai entendendo como é que funciona. E como a gente já tem uma análise crítica a respeito disso, a gente já tem um olhar com foco para isso, a gente consegue de fato entender como isso funciona e como a gente vai tomar decisões nesse sentido, né? Como a gente vai atuar. Como eu falei inicialmente, para recém-formado que ainda está de repente aspirando ou de repente ainda nem sabe como que vai atuar, essa é a intenção. A intenção é, quando eu iniciei, eu também não tinha essa noção, né? Isso é importante ressaltar, a gente sempre traz como foi o início, porque eu não tinha todo esse conhecimento, né? Eu estava ali dando a cara para bater e vamos começar. Mas o mais importante disso tudo é o quanto você está disponível a aprender e o quanto você quer construir uma carreira, né? E a partir daí, você busca,
você busca informação, né? Então eu sempre falo praticamente em quase todos os vídeos, né? Eu inicialmente era muito difícil, por quê? Porque eu não tinha referência de atuação. As referências que eu tinha eram as grandes agências, né? Grandes empresas de consultoria que não atuam da forma como eu achava que deveria atuar, né? Que é aquela coisa mais próxima, que é desenvolvimento de pessoas, que é compreender como funciona a cultura, o clima, tá vivenciando ali no dia a dia. Então eu queria alguma coisa que eu pudesse colocar isso em prática e também alinhado aos meus valores, as coisas que eu estava buscando ali, que para mim, naquele momento, era valor, né? Que é a questão de flexibilidade de horário, que é a questão da remuneração e por aí vai. Então, são essas coisas que você inicialmente vai ter. Então, quando você busca estudar, quando você busca conhecer, fica mais fácil. Tudo que você se propõe a fazer, você faz bem feito, dá certo, né? Mas então, por que as empresas precisam de um consultor de RH? Né? E aí, linkado isso a entender como funcionam os comportamentos das pessoas. Por que de fato as empresas vão precisar de um consultor em RH? Porque nós somos capazes de aperfeiçoar as habilidades interpessoais, né? Nós somos capazes de estimular a sair da zona de conforto. Porque quando o empresário está buscando uma consultoria, quando às vezes ele nem sabe o que é que ele quer, né? Na maioria das vezes não sabe que uma consultoria pode ajudar, e é por isso que quando eu iniciei eu saí buscando empresas e mostrando o trabalho que eu queria desenvolver, porque nada é fácil, né? Geralmente quando as pessoas veem como está a estrutura hoje, como a gente trabalha, e não só com a gente, mas com qualquer outra pessoa que consegue de fato se estabelecer na carreira, parece muito simples, né? É igual a rede social, tudo parece lindo, mas não é. Então quando eu iniciei, foi mesmo buscando empresas, fazendo um mapeamento de empresas perto da minha região e indo oferecer esse trabalho, né? Olha só, eu tenho um trabalho assim, 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 eu sou formada nisso enfim, apostando, né? E olha que o meu perfil sempre foi muito introspectivo. Então, assim, pra quem aí é mais, né, recatado, tem um pouco mais de timidez, não é desculpa, dá pra fazer. Então eu fiz e deu muito certo. Tanto que eu sempre, uma das minhas primeiras conquistas foi muito rápido, foi em 3 meses, conquistei um contrato, mesmo com quase nada de experiência técnica, né? Então, as empresas não sabem, em grande parte, que precisam de uma consultoria. É por isso que a gente tem que estudar, ganhar autoridade e ir buscar mostrar o que é que eles precisam, né? Então, nós criamos um ambiente eticamente saudável, né? Esse é o nosso dever, na verdade. Contratamos talentos, nós direcionamos os colaboradores para os lugares certos, para as funções certas, estimulamos a produtividade, né? Ajudamos no desenvolvimento de competências comportamentais que são essenciais para aquele tipo de trabalho, para aquela área que ele está atuando. Implantamos ferramentas para engajamento desse colaborador, né? E aí a gente fala, por exemplo, de um plano de premiação. Além do mais, por que ter um consultor de RH? Por que fazer consultoria em recursos humanos? Além do conjunto de processos que despertam, que direcionam, que mantêm o comportamento das pessoas para atingir objetivos, resultados. É por isso que as empresas precisam, é por isso que nós precisamos de mais consultores em recursos humanos. Então, eu te digo uma coisa que para mim, é uma das minhas máximas, né? Não existe nada mais satisfatório, pleno, digno, do que se sentir capaz, competente profissionalmente. Não tem nada mais satisfatório que isso. De você sentir que você sabe de alguma coisa, que você faz a diferença, que você é um profissional, que você tem orgulho de si mesmo, né? Porque eu sempre falo isso, não existe competidores externos. Na verdade, não existe competição. A única competição que existe é de você com você mesmo. De você como você foi ontem. Né? Não tem aquela do que o fulano tá melhor, que o fulano ganha mais, do que isso e que aquilo. É sempre você com você mesmo. Quando você aprende isso, fica muito mais fácil a vida. E eu falo isso porque eu investi muito tempo, muitos anos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então eu tenho isso muito claro. Quando você foca no externo,
você não consegue desenvolvimento. Quando você volta para dentro, você consegue de fato, né? Então, nós temos um poder de atuar na nossa área de formação, sabe? Ao mesmo tempo em que você ajuda e transforma a vida profissional de outras pessoas e até mesmo às vezes impacta na vida dela individual, né? No dia a dia dela. Então, por isso é tão importante que mais pessoas formadas aí em administração e psicologia se direcionem para isso, porque a gente constrói, a gente tem uma base sólida para isso. Então, vi muitos colegas que se formaram 5 anos ali sofrido na graduação e não sabiam o que queria fazer e foram para outras áreas, né? Não entenderam o que poderia fazer. Muitos, inclusive, que já estavam no organizacional e não conseguiram se manter. Então, assim, é um trabalho que não é uma opção, né? Porque às vezes a gente escuta muito isso, né? Eu vou atuar como consultor, como profissional autônomo porque não tem outra coisa para fazer. Muito pelo contrário, é uma das profissões que trabalhar de forma autônoma, você pode tanto realizar desejos que são de natureza financeira, quanto outros, né? Que principalmente o profissional, principalmente a sua capacidade, né? Você se sentir competente para fazer isso. Então é a sinfonia perfeita. É a sinfonia perfeita entre dois extremos, né? A sua vida pessoal e a sua vida profissional. Se de fato você gosta de trabalhar com pessoas, você gosta de ver o desenvolvimento de outra pessoa e não somente o seu, né? Aqui em consultoria de RH não cabe egoísmo, né? A gente tem que compartilhar sempre. Então, o que eu ganho com isso, Ângela? A pergunta, né, que pode vir e que às vezes eu recebo. Isso mostra ao dono da empresa, que é quem paga o contrato ou quem possivelmente vai pagar, o quanto você está comprometido com o desenvolvimento da empresa dele. O quanto você está comprometido em fazer com que ele evolua, com que ele, e é claro que na linguagem empresarial, o quanto ele vai ganhar mais, né? O quanto a empresa dele vai faturar. E é uma das coisas, inclusive, que a gente tem que mostrar quando inicia, quando vai ali buscar um contrato. Você tem que mostrar em números, é quantitativo, sempre na linguagem do empresário, né? Então, isso é um dos pontos, né? Você ganha, de fato, o pagamento do seu contrato, porque você mostra para essa pessoa o que você pode fazer para a empresa dele, né? Além da própria evolução profissional, da sua evolução profissional. Então, eu acho que isso, para quem estudou 4, 5 anos, não tem preço, né? De você conseguir credibilidade naquilo que você faz, de você de fato ver que você é autoridade naquilo que você se propôs a fazer. Eu garanto que pessoas que são sérias, que querem esse desenvolvimento, que estudaram, que, enfim, desejam isso, né? Exatamente como todo esse conhecimento que nós estamos aqui compartilhando, para que você, de fato, construa a sua carreira em consultoria de recursos humanos. Então, quando você der o primeiro passo, o único limitante que você vai ter na sua vida é você mesmo. Falo isso por experiência própria, porque passei por toda essa trajetória. A única coisa que nos limita é nós mesmos, né? Os nossos bloqueios, os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, você que quer se tornar um consultor, quer fazer carreira em consultoria de recursos humanos, de repente ainda você nem sabe, né? Acabou de formar nos 2 cursos aí, está um pouco perdida. Por isso que a gente sempre recomenda, a gente pede para que as pessoas divulguem os nossos vídeos, para que o colega que formou administração, psicologia, um conhecido, enfim, divulgue nas suas redes. Por quê? Porque às vezes não é para você, mas é para um colega seu, é para uma pessoa que está precisando se encontrar, né? Ou é para uma pessoa que está tentando e ainda não conseguiu. Então compartilhar, gente, conhecimento, compartilhar coisa boa, nunca é demais. Compartilhe sempre, né? Então, aí a pergunta para essas pessoas é: o que é que você está esperando para atingir os seus objetivos profissionais? Para se sentir de fato uma pessoa que faz parte de alguma coisa, né? Porque quando você está perdido, você sente que você faz parte de nada, né? Então, assim, estar bem profissionalmente, buscar isso, atuar com consultoria de fato, começar ali a colocar a mão na massa, você se sente pertencente.
Por quê? A partir do momento que você vê que você está impactando outras pessoas, que você está entregando resultado, você se sente pertencente de algo. Estou aqui para fazer alguma coisa, né? E não somente para né, passar por esse mundo e pronto. Então, se é isso que você deseja, se você deseja ter esse conhecimento, se você deseja atuar com consultoria de recursos humanos, vem trilhar junto com a gente. A gente já está aí há alguns meses compartilhando conhecimento, compartilhando a forma como a gente atua, porque a gente viu que dá resultado, porque a gente investiu no nosso desenvolvimento profissional e pessoal e a gente viu o quanto isso é importante e a gente hoje colhe os frutos. Tem muito mais para colher ainda, mas a gente apostou e deu certo. E quando a gente faz algo que dá certo, nada mais justo do que a gente compartilhar com outras pessoas que também precisem, que também querem dar certo. Afinal, como eu falei, quanto mais consultores em recursos humanos tivermos, mais empresas a gente vai impactar e mais a gente vai gerar economia e, enfim, né, é uma cadeia. Então, não esquece, gente, de curtir, de compartilhar, de contribuir, né, com a vida de alguém. Se não é para você, é para alguém, com certeza. Então, compartilha, curte, ajuda a gente nesse processo de espalhar conhecimento, sabe? De fato contribuir com a vida das outras pessoas. E aqui a gente fala, não é só do profissional, a gente fala do pessoal, a gente fala em ajudar, a gente fala de algo que é genuíno. Porque de fato a gente acredita e vive isso, né? Então, compartilhe, comente, dê sugestões, dê feedback, enfim. Um beijo pra vocês. Terça-feira que vem tem live com o Pedro novamente, 7h27 da manhã. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e até a próxima. Beijinho!